Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu me chamo Júnior Freitas e você está no canal Entender na Prática. E o nosso tema de hoje será Excel. E não se esqueça, curta, comente e compartilhe essas informações. Nós vamos abrir o Excel, então, para a gente treinar o Excel, tem que abri-lo, né, para que as coisas que nós estamos conversando façam sentido. Para abrir o Excel, você vai no menu Iniciar e digita Excel. Pode ser que ele já esteja aí fácil na sua área de trabalho, pode ser que ele já esteja em algum atalho que você tenha criado. Caso você tenha o Excel nesses atalhos, pode abrir também que dá no mesmo. Rapidinho, para não deixar de falar sobre isso, ó, eu estou usando aqui a versão do Excel 2016-19. O que acontece? Nem sempre você vai abrir o Excel e ele vai ter essa cara. E eu acho que você precisa estar preparado para todos os aspectos, né? Júnior, se eu abrir o Excel e não aparecer dessa maneira, você vai usar o Excel do mesmo jeito. É lógico que tem algumas situações que você vai ver que é daquela versão. Então, por exemplo, tem alguns recursos que tem no 2019, que não terá no 2013, que não terá no 2010, e assim sucessivamente. Então, eu estou cumprindo aqui nesse discurso que eu estou fazendo, o que é e para que nós utilizamos o Excel. Então, abri o Excel, pasta de trabalho em branco, e aí nós chegamos, então, à planilha do Excel, que já está prontinha para receber informações. Colunas, linhas, células. Então, cada um desses componentes serão preenchidos, alimentados, ao longo de uma planilha, né, desenvolvimento de uma planilha que vocês vão criar. Então, ampliando aqui para a gente enxergar, essa barra de conteúdo, né, que a gente tem aqui na parte de cima, a caixa de nome, você tem a barra de fórmulas, são áreas que eu preciso que vocês sempre observem para vocês saberem aonde vocês estão localizados na planilha. Então, conforme você vai utilizando o Excel, você vai se movimentando aí com os cliques, com as setas de direção e assim sucessivamente. Eu não disse que é fácil, mas é isso que tem que fazer. Eu preciso criar um relatório. Então, você tem aqui um exemplo, uma relação de meses do ano, nomes de funcionários. Você tem aqui o apontamento de horas que esses funcionários fizeram durante um período. E na parte inferior aqui você tem totais, tanto em horas quanto em dinheiro. E aqui, separado, você tem quanto cada funcionário recebe por hora. Então, essa é uma necessidade muito comum, muito simples, e eu vou usar aqui a palavra que vocês mais ouvem no Excel. Isso é básico. Então, o que te pedem? Fala assim, olha, fulano, fulana, eu preciso ver qual é o funcionário que tem mais recebimento de horas extras, por exemplo. Qual foi o funcionário que mais recebeu nesse semestre? Então, são perguntas que surgem assim para você criar uma planilha. Então, o que eu fiz aqui inicialmente? Só coloquei os dados. Só apontei as informações. E aí é onde vai entrar o Excel. O Excel, ele participa exatamente nesse momento. Então, eu tenho aqui a Ana, por exemplo, de janeiro até junho, todas as horas que ela fez. Baseado nisso, eu vou usar uma função que vai somar para mim as horas da Ana. O que é legal a gente relembrar? O Excel ele é uma grande calculadora, né? Então, não faz sentido, por exemplo, você colocar aqui os números das horas da Ana. Tem uma palavrinha que vocês de vez em quando ouvem, que é a palavra automação. O que é automação? Automação é quando você tem uma prévia, tem algo pronto, e essa prévia, ou isso que está pronto, faz com que você responda mais rápido a uma questão. Então, você tem aqui, diante dessa planilha, você tem, por exemplo, qual que é o total de horas da Ana? Nós poderíamos somar todos os números, 100, 120, 140, 150, 110 e 80. Eu não fiz errado, deu 700. Vou ampliar aqui para vocês conseguirem enxergar um pouco melhor.
Mas aí, ó, eu não fiz errado. Só que qual que é o problema disso? Não tem automação. Os números estão isolados. Então, o Excel, ele trabalha com o que nós chamamos de funções. E aí, onde eu vou usar o recurso mais automático, mais apropriado. Ou seja, eu começo qualquer cálculo, independente de função ou fórmula, com igual, e eu vou selecionar as células que têm os números. Então, eu não vou digitar 120, eu vou usar C4, mais 100, mais 130, mais 12, mais 100, mais 100. Eu cliquei nos números e ele me deu as células. Já avancei uma casa na automação. Aí a galera que já usa o Excel vai falar assim, ô Júnior, na boa, nenhum nem outro, né? Usa a função soma. Sim, eu posso digitar uma pré-fórmula, né? Algo que já está pronto no Excel. Igual soma, e aí eu abro parênteses, o Excel me pergunta qual que é o intervalo que você quer somar. O intervalo que eu quero é desse 110 aqui, cliquei, segurei o clique, arrastei, soltei, igual soma D4, dois pontos, D9. Fecha parênteses, quando eu dei Enter, ele me deu a somatória também. Então, veja, 3 maneiras de fazer a mesma coisa. Estamos avançando degrau por degrau. O processo pode ser diferente, o resultado sempre é igual, ou seja, a soma. Eu tenho os atalhos. Algumas funções têm atalho, é o caso da soma. Então, eu vou segurar aqui a tecla Alt. Sem soltar Alt, eu estou apertando igual. Olha o que o Excel fez aí para mim, olha na sua tela. Ele automaticamente já selecionou todos os números que tem lá em cima e, obviamente, as células, né, que tem em cima. E aí eu aperto o Enter, ele me dá a somatória. Então, veja, a gente teve aí 4 maneiras de fazer a mesma coisa. Tem mais, Júnior? Sempre vai ter alguma outra forma. Mas não significa que vai ser o resultado diferente. Então, veja, a última maneira aqui que eu vou apresentar para vocês, na última maneira, eu tenho a faixa de opções. Na faixa de opções, eu tenho um botão aqui chamado autossoma. É um desenho meio esquisito, que fica na página inicial. Cliquei em autossoma, o Excel fez a mesma coisa. Ele somou o intervalo. Ô, Júnior, por que apareceu aqui Rogério? Um pouquinho antes eu estava explicando aí como é que coloca nome, ó, ele pegou o intervalo e chamou de Rogério. Então é por isso que está aparecendo Rogério, tá? Atendendo aí o pedido, ó, deixei a soma um pouquinho na tela para vocês entenderem. Agora é pau no gato e sal na lesma. Dando sequência então aqui na nossa planilha, você tem aqui um total, só que agora em dinheiro. Agora, veja que a gente vai ter que começar a utilizar um conceito que eu falei bastante no começo do módulo. Raciocínio lógico e, fundamentalmente, interpretação da situação. A gente tem nessa primeira coluna, ó, a Ana. E eu sei que a Ana, ela recebe R$17 por hora, está escrito aqui. Então, Ana, valor por hora, R$17. E a Ana, ela fez 700 horas. Então, eu vou ter que fazer um cálculo que envolva o total de horas vezes quanto ela ganha por hora. Ou seja, 700 vezes 17. Atenção, eu não digitei o número, eu digitei a célula. Vocês viram aí que eu falei o número, mas eu peguei a célula que estava o número. Eu cliquei na célula que estava o 700 e cliquei na célula que estava o 17. E aí, quando eu dei o Enter, aparece o resultado da multiplicação. Como isso aqui é dinheiro, lá na página inicial, você tem um botãozinho que converte isso em dinheiro. Então, significa que no semestre, a Ana recebeu 11.900. Na segunda coluna, eu tenho o Luiz. E aí, é o mesmo raciocínio. Igual, total do Luiz. Luiz ganha quanto por hora? 25. Então, igual, total, vezes, isso é dinheiro, aí vai.
Aí algumas pessoas que já conhecem o Excel vai falar assim, ô Júnior, não dá para eu puxar, clicar e arrastar? A resposta é não, pessoal, não dá para eu puxar e arrastar, em virtude das células não serem sequenciais. Vocês vão observar sempre que o Excel mostra para você em cor, ó, a célula que ele tá utilizando. Então aqui está usando a cor azul, mas também aparece o azul aqui, mas o vermelho está bem em destaque. Ó, ele pegou o 11, aí você fala, tudo bem, mas isso não é o Rogério, esse é a Adriana. E ele pegou o D10. D10 é o 830. Então, 830 até tudo bem. Agora o F15 não, né? Então, esse é o problema de puxar nesse momento. Essa planilha não aceita o que nós chamamos de autoconclusão. Tá? Então, tem que fazer de fato um por um. Então, vamos aproveitar aí as pessoas que estão assistindo a aula de hoje e vamos ver como é que está o pensamento delas em relação a isso. O último, 880 vezes o Rogério, que é o último funcionário. Transformei em dinheiro, ó. Só clicar no número e aí a gente descobriu. Aonde que está a automação nessa história? Se eu alterar aqui qualquer valor, veja que o Excel já vai mudando os totais, ó. Isso é automação, para quem de repente não entendeu na hora que eu expliquei. Tudo bem? Chega de dar desculpa para o seu chefe e não mandar o relatório correto. Tem que aprender a usar o Excel, hein? Assistam aí quantas vezes vocês precisarem, quantas vezes vocês quiserem, para que vocês possam esclarecer dúvidas. E aí, o que você achou da aula de hoje? Gostou? Tem dúvida? Coloca aí no comentário, a gente vai te ajudar.